sabe quem está passando aqui? Aliás, quem está trabalhando muito hoje é o Tiago Barbosa, que é o nosso gerente aqui da área de tecnologia, né, da área digital da CBN, e ele que está por trás de toda essa comemoração high-tech de aniversário, né, Tiago, de colocar a inteligência artificial com a voz dos ouvintes. E, aliás, daqui a uns 5 minutinhos a gente vai fazer aqui no CBN Noite Total esse esquema maravilhoso que vocês pensaram. Bom, os ouvintes durante todo o dia já acompanharam e já sabem do que se trata, né? Mas conta pra gente, como é que a coisa funciona? Como é que vocês fazem essa mágica? Esta mágica? Boa noite. E olha, Noite Total. E parabéns, a ideia é muito boa mesmo, não por estar na sua presença, mas é muito boa mesmo. É legal de ter acompanhado uma repercussão bacana, os ouvintes ficaram interessados, acharam sempre tudo curioso que estava acontecendo. É uma grande brincadeira, né, que a gente quer homenagear os nossos ouvintes, pensando desse jeito, né, que ao longo do ano, ou ao longo dos 33 anos da CBN, a gente sempre recebia umas mensagens muito curiosas de ouvintes contando pra gente em situações inusitadas, o que a gente nem imaginava que era ouvido, né, assim, nos mais diferentes cantos do país. E aí a gente voltou e foi atrás de algumas dessas histórias que a gente já tinha ouvido, né, já tinha recebido essas mensagens curiosas, e pensou, a gente precisa agora também colocar o ouvinte para fazer companhia para outros ouvintes, né, para fazer essa troca. E aí que surge a ideia de, vamos convidar os ouvintes a lerem o Repórter CBN, mas sem que eles precisassem vir até aqui. Seria uma logística muito complexa, né? Até porque o Repórter CBN é ao vivo e é tudo no calor dos acontecimentos. E aí também aquele comichão, aquela curiosidade de tentar usar a tecnologia a nosso favor, né? Quais são as muitas possibilidades que elas trazem pra gente. E aí a gente fez essa grande homenagem hoje aos nossos ouvintes, que foi o seguinte: então a gente colecionou essas histórias, pediu para os ouvintes mandarem áudios contando situações, ouviam a CBN era companhia para eles, e aí a gente mandou uma edição antiga do Repórter CBN para que eles gravassem no celular pra gente, porque os nossos ouvintes estão super habituados a ouvir com uma frequência enorme o Repórter CBN. Então eles pegavam um pouco ali o tom do Repórter CBN pra gente, e aí eles mandavam essa gravação. Quando essa gravação chegou, na semana passada, não só eu, mas a gente teve uma equipe aí que foi eu, a Olivia Hayad e o Gabriel Freitas, lá no Rio de Janeiro, ajudou a gente a fazer o seguinte: a gente pegou esse áudio e colocou numa inteligência artificial para tirar aquele som de telefone, aquele som de WhatsApp que o ouvinte gravou o áudio e mandou pra gente, para ficar mais próximo de um som de estúdio. Olha. Não é perfeito, mas ajuda bastante. Aí a gente foi atrás de uma inteligência artificial chamada Eleven Labs, que a gente usou inclusive num podcast aqui chamado Ditadura Recontada. Sei. Nossa, é verdade que já a gente recuperou áudios antigos com inteligência artificial. Sim. E aí recriou falas, né, de importantes personagens da nossa história, que estavam falas todas essas documentadas. E aí a gente pegou esse áudio que o ouvinte mandou pra gente, e aí a gente treinou essa inteligência artificial que a gente já estava usando desde a época do podcast A Ditadura Recontada, e colocou essa inteligência artificial para aprender como se falava. Então a gente criou um banco de 17 ouvintes, das 6h30 da manhã até as 10h30 da noite, e aí esses 17 ouvintes a gente guardou lá e armazenou na memória dessa inteligência artificial. E aí, agora, no dia do aniversário da rádio, os redatores da CBN escrevendo as notícias a quente, Repórter CBN com a curadoria do nosso jornalismo, com a redação dos jornalistas da CBN, a gente trouxe essa informação para o ar e colocou na voz do ouvinte. A inteligência artificial consegue gerar isso. Então, e rapidamente, né? Porque o Repórter CBN... mais ou menos no tempo do repórter. Em 2 minutos ela gera essa fala. É impressionante. Coloca o texto e fala, quero com essa voz... Exatamente. Diga aqui como a ouvinte vai falar daqui a pouco. Daqui a pouco, né? Já estamos em 9h28, agora. E aí, só para terminar, e aí esse áudio não fica 100% perfeito, mas aí a gente faz uma outra edição. Eu coloco um programa de edição de áudio, e aí eu ajusto um pouquinho alguns pontos. Também não vai ficar sempre 100% perfeito, até porque a interpretação humana, na minha visão, é insubstituível. Que bom. E aí, pelo menos a gente tem porque na inteligência artificial não tem entonação do fato, né? A interpretação, exatamente. Interpretação. Mas é muito legal, porque aí vocês colocam, agora a gente vai ouvir um ouvinte, e depois a gente vai comparar aí a mesma voz, né? A inteligência reproduz. Exatamente, ela reproduz, ela recria, ela emula
a voz do ouvinte. Então, vocês pegaram esses ouvintes e, enfim, imagino que alguns, que nem todos, tenham sido... A gente recebeu vários áudios, consultou vários ouvintes. Alguns funcionaram bem, outros não funcionaram tão bem. E aí, então, por isso que a gente selecionou, de todos os ouvintes que a gente procurou, essas 17 vozes. Entendi. Nem todos que participaram previamente estão, então, nesse grupo de 17 ouvintes. Muito legal, Thiago. Olha, maravilhoso. Você não... É uma festa, você foi não bacana. para também. Você está aqui desde Você chegou junto com o Milton e a Cássia, né? Exatamente. Saiu um pouco, voltei, estamos aí. E vai até o leite secar. Até às 10h30. Até às 10h30, que é a última edição. Boa, Thiago. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Bom trabalho, boa noite. Prazer estar aqui e parabéns para a CBN. Parabéns para a CBN. 33 anos, é o Thiago Barbosa. É...